Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Vamos ver essa história. Vamos hoje nos aprofundar e conhecer os motivos que levaram a Coreia a se dividir em duas, Norte e Sul. Acomoda-se no sofá e venha com a gente conhecer essa fantástica história. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal. Chama a vinheta. A divisão da Coreia representa um dos episódios mais importantes e complexos da história contemporânea, pois envolve disputas territoriais, conflitos ideológicos, interesses econômicos e rivalidades entre grandes potências mundiais. Além de marcar profundamente a vida dos coreanos, a separação da península tornou-se um símbolo da Guerra Fria e continua influenciando as relações internacionais até os dias atuais. Para compreender como a Coreia foi dividida, é necessário analisar o contexto histórico da Ásia no início do século XX, o imperialismo japonês, a Segunda Guerra Mundial e a disputa entre capitalismo e socialismo após 1945. Durante grande parte de sua história, a Coreia foi um território relativamente unificado, com forte identidade cultural própria. A sociedade coreana desenvolveu tradições, idioma, religião e formas de organização política bastante específicas. Entre os séculos XIV e XIX, a dinastia Joseon governou a península e consolidou muitos aspectos culturais que permanecem importantes até hoje. Apesar de sofrer influência cultural da China, principalmente através do confucionismo, a Coreia manteve autonomia política durante longos períodos. No final do século XIX, entretanto, a situação começou a mudar rapidamente. O avanço do imperialismo europeu e japonês transformou profundamente a Ásia. O Japão, após passar por um processo acelerado de modernização conhecido como Era Meiji, tornou-se uma potência militar e industrial. Com isso, iniciou uma política expansionista voltada para o domínio de territórios asiáticos. A Coreia passou a ser vista pelos japoneses como uma região estratégica tanto militarmente quanto economicamente, já que sua localização facilitava o controle sobre partes importantes do continente asiático. Depois de conflitos envolvendo China, Rússia e Japão pelo controle da região, o Japão fortaleceu sua influência sobre a Península Coreana. Em 1910, a Coreia foi oficialmente anexada ao Império Japonês, perdendo completamente sua soberania. O domínio japonês durou até 1945 e foi marcado por intensa exploração econômica e repressão cultural. Os japoneses controlavam a produção agrícola e industrial da Coreia, utilizavam recursos naturais em benefício próprio e impunham políticas de assimilação cultural. Muitos coreanos foram obrigados a adotar nomes japoneses, abandonar práticas culturais tradicionais e trabalhar em condições extremamente difíceis. Durante a ocupação, também ocorreram movimentos de resistência coreana. Intelectuais, estudantes, trabalhadores e líderes políticos organizaram protestos e tentativas de independência. Um dos eventos mais importantes foi o movimento 1º de março, em 1919, quando milhares de coreanos foram às ruas exigindo liberdade. O movimento foi violentamente reprimido pelas autoridades japonesas, resultando em mortes, prisões e perseguições. Mesmo assim, fortaleceu o nacionalismo coreano e a luta pela independência. A situação mudou somente com o fim da Segunda Guerra Mundial. Em 1945, o Japão foi derrotado pelas forças aliadas após os bombardeios atômicos sobre Hiroshima e Nagasaki e a entrada da União Soviética na guerra contra os japoneses. Com a rendição japonesa, surgiu a necessidade de decidir quem administraria os territórios anteriormente dominados pelo Japão, incluindo a Coreia. Nesse momento, começava a surgir a rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética, as duas grandes potências vencedoras da guerra. Para facilitar a ocupação militar temporária da península, foi traçada uma linha divisória no paralelo 38. A região ao norte seria ocupada pelos soviéticos, enquanto a parte sul ficaria sob controle americano. A princípio, essa divisão deveria durar pouco tempo, servindo apenas para organizar a transição após a saída japonesa.
Contudo, as diferenças ideológicas entre americanos e soviéticos dificultaram qualquer acordo sobre o futuro político da Coreia. A União Soviética defendia a implantação de um governo socialista alinhado ao comunismo, enquanto os Estados Unidos apoiavam a formação de um governo capitalista e anticomunista. Com o agravamento das tensões da Guerra Fria, a Coreia tornou-se um espaço estratégico dentro da disputa entre as duas superpotências. Em vez de ocorrer uma reunificação, consolidaram-se dois governos completamente diferentes. Em 1948, foram oficialmente criados dois estados coreanos. No norte surgiu a Coreia do Norte, liderada por Kim Il-sung, político apoiado pela União Soviética. O novo governo adotou um sistema socialista centralizado, baseado em partido único e forte controle estatal da economia e da sociedade. No sul foi criada a Coreia do Sul, apoiada pelos Estados Unidos e organizada dentro de um modelo capitalista. A criação desses dois governos aumentou rapidamente as tensões na península. Tanto o norte quanto o sul afirmavam ser os verdadeiros representantes de toda a Coreia e desejavam reunificar o território sob seus respectivos sistemas políticos. O clima de rivalidade cresceu até explodir na Guerra da Coreia, iniciada em junho de 1950, quando tropas norte-coreanas atravessaram o paralelo 38 e invadiram o sul. A Guerra da Coreia foi um dos conflitos mais violentos do período da Guerra Fria. O conflito rapidamente deixou de ser apenas uma disputa local e tornou-se uma guerra internacional. Os Estados Unidos lideraram uma força militar da Organização das Nações Unidas em apoio à Coreia do Sul, enquanto a China enviou tropas para ajudar a Coreia do Norte. A União Soviética também forneceu apoio militar e estratégico aos norte-coreanos. Durante 3 anos, ocorreram batalhas intensas, bombardeios massivos e enormes perdas humanas. Calcula-se que milhões de pessoas morreram durante a guerra, incluindo militares e civis. Muitas cidades foram completamente destruídas, famílias foram separadas e a população sofreu fome, deslocamentos e violência. Em 1953 foi assinado um armistício, encerrando os combates, mas nenhum tratado de paz definitivo foi firmado. Isso significa que, juridicamente, as duas Coreias continuam tecnicamente em guerra até hoje. Após o conflito, a fronteira entre os dois países tornou-se uma das mais militarizadas do planeta. Foi criada a Zona Desmilitarizada da Coreia, conhecida como DMZ, uma faixa que separa norte e sul e possui forte presença militar. Apesar do nome, a região é cercada por soldados, cercas, postos de vigilância e sistemas de segurança extremamente rígidos. Nas décadas seguintes, os dois países seguiram trajetórias muito diferentes. A Coreia do Sul enfrentou inicialmente dificuldades econômicas, pobreza e instabilidade política. Durante parte do século XX, o país viveu sob governos autoritários e regimes militares. Entretanto, a partir das décadas de 60 e 70, iniciou um intenso processo de industrialização e modernização econômica. Com investimentos em educação, tecnologia e exportações, o país tornou-se uma potência econômica mundial. Atualmente, a Coreia do Sul possui uma das economias mais desenvolvidas do planeta, destacando-se nas áreas de tecnologia, entretenimento, indústria automobilística e inovação científica. Empresas como Samsung, LG e Hyundai conquistaram espaço global. Além disso, a cultura sul-coreana ganhou enorme projeção internacional através do cinema, das séries televisivas e do K-pop. Produções como o filme Parasita e grupos musicais como o BTS contribuíram para aumentar a influência cultural do país no mundo. Enquanto isso, a Coreia do Norte seguiu um caminho bastante diferente. O país permaneceu sob um regime socialista autoritário comandado pela família Kim. Após Kim Il-sung, o poder passou para Kim Jong-il e posteriormente para Kim Jong-un. O governo norte-coreano mantém rígido controle sobre a população, os meios de comunicação e a circulação de informações. O país possui economia fechada, forte militarização e grande isolamento internacional.
Além disso, a Coreia do Norte investiu fortemente em programas nucleares e no desenvolvimento de mísseis balísticos. O governo afirma que essas armas são necessárias para proteger o país de ameaças externas, especialmente dos Estados Unidos. Contudo, os testes nucleares norte-coreanos geraram preocupação internacional e levaram à imposição de sanções econômicas por diversos países e organismos internacionais. Nos dias atuais, as relações entre as duas Coreias permanecem instáveis. Em alguns momentos ocorreram aproximações diplomáticas importantes, incluindo encontros históricos entre líderes norte-coreanos e sul-coreanos. Houve tentativas de cooperação econômica, intercâmbio esportivo e reencontros de famílias separadas desde a guerra. Entretanto, períodos de tensão continuam frequentes devido aos testes de mísseis da Coreia do Norte, às sanções internacionais e à presença militar americana na Coreia do Sul. A divisão da Coreia continua sendo um dos maiores símbolos das consequências da Guerra Fria. Mais de 7 décadas após a separação, milhões de pessoas ainda vivem os efeitos políticos, sociais e emocionais desse conflito histórico. Famílias permanecem separadas, as diferenças econômicas entre Norte e Sul são enormes e o risco de conflitos militares ainda preocupa a comunidade internacional. Mesmo assim, muitos coreanos mantêm o desejo de paz e sonham com uma possível reunificação no futuro, embora esse processo seja extremamente complexo devido às profundas diferenças políticas, econômicas e sociais desenvolvidas ao longo dos anos. Muito obrigado por assistir o vídeo até o fim, até a próxima!